Pessoal, Bispo Tiago Amaral e venho trazer para você o primeiro encontro virtual de casais da Igreja de Deus no Brasil, do setor leste universitário. Seja muito bem-vindo com a gente. Ontem nós tivemos um tema muito especial, que foi a Bíblia e o sexo. E hoje, queridos, hoje nós vamos trazer um tema top de linha para você, para o seu casamento, que é a comunicação do casal. Hoje quem irá ministrar sobre a minha vida, sobre a sua vida, é o Bispo Osiel. Então, queridos, abra o seu coração, abra aí a sua mente e deixe o Senhor ministrar ao teu coração aquilo que é da vontade dele para mim, para você, para o seu casamento, para a sua família, e eu tenho certeza que você será edificado. Antes de começarmos, clica aí no sininho, se inscreva no nosso canal, temos aí alguns segundinhos ainda, compartilhe o link com a sua família e com seus amigos para que todos sejam edificados através dessa palavra. Bispo Osiel, com você. Olá, meu querido irmão e irmã, paz do Senhor Jesus, que coisa boa estarmos juntos, depois deste momento tenso, vamos dizer assim, em relação às tecnologias, mas nós vamos lutando e vamos superando os obstáculos, porque acreditamos que Deus tem algo grande para nós nesta noite e louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade rica de poder estar me dirigindo a todos o Ministério da Igreja de Deus, da Igreja do setor leste universitário Goiânia, que está sendo pastoreada pelo nosso querido Bispo Tiago Amaral e a sua esposa, pastora Laís. Olha, que privilégio ser convidado para estar trabalhando com vocês neste encontro de casais e podendo, de uma forma online, estarmos conectados e buscar a edificação para as nossas vidas. Minha saudação ao Bispo Tiago e sua esposa, e nos agradecemos pelo convite e desejamos poder compartilhar o melhor de Deus na nossa vida através deste ensino nesta noite. Eu quero dizer para vocês que o tema que nós queremos trabalhar com vocês nessa noite, que é a comunicação do casal ou a comunicação no lar, é um tema que eu trabalhei de forma muito especial no meu TCC, que estou concluindo um curso de pós-graduação em Psicologia e Aconselhamento Pastoral pela Faculdade Futura, e eu enviei essa semana o TCC, e ele foi trabalhado em cima desta área, a comunicação do casal. E acreditamos que esta é uma área fundamental, importante, para que todas as demais conexões na vida de um casal possa se desenvolver com tranquilidade e com equilíbrio. E por se tratar de um encontro de casais, eu trouxe a minha esposa. Ela veio comigo hoje, está aqui do meu lado, firme e forte, para que nós possamos trabalhar junto. O Tiago vai começar a colocar os slides, porque eu preparei um PowerPoint e também eu preparei um material que eu já enviei para o Bispo Tiago, e no final do evento ele estará enviando para vocês. E nós queremos que você tenha acesso a esse material e possa desfrutar da melhor maneira possível. Então vamos lá, vamos juntos? Vamos lá. Encontro de casais online, IDB, Leste Universitário, Goiânia e demais que estão nos acompanhando. Que Deus nos abençoe no nome santo de Jesus. Como disse, o tema é a comunicação do casal, ou a comunicação no lar, que é
fundamental para o bem-estar social da família, da intimidade e das demais áreas da vida do casal. Eu quero indicar para vocês 2 livros. Em primeiro lugar, Comunicação Eficaz para Casais. O caminho para um relacionamento de qualidade. Aguinaldo Pires. Este é um livro que eu quero recomendar a vocês, aqueles que puderem, podem adquiri-lo, e me parece que ele também tem para comprar pelo Kindle. E o segundo livro que eu quero indicar para vocês são 6 Segredos da Comunicação no Casamento, de Márcia e Darrell Marinho. Este livro vai, de forma concisa e objetiva, apresentar alguns segredos para uma comunicação eficaz no casamento. No material que eu encaminhei para o pastor Tiago, tem esses detalhes, com mais detalhes, e você vai poder então buscar pela internet ou nas livrarias, onde você encontrar esse livro. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Muito bom, queridos. Primeiro slide. Definição da palavra comunicação. Comunicação é a arte de entender e de se fazer entender. Comunicação é a arte de se entender e de se fazer entender. É o centro de todo relacionamento. E também pode ser definido como a chave para o desenvolvimento de uma relação. Quer seja entre 2 pessoas, quer seja entre um grupo de 3 ou mais pessoas, quer seja de uma comunidade ou de quem se propõe a estar necessitando de uma comunicação. A comunicação, ela é importante porque ela gera conexões e estas conexões geram desenvolvimento. Eu quero começar com um texto bíblico de Tiago. Não poderia ser, né? Tinha que pegar um livro exatamente do pastor Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 19, diz assim: todo homem, aqui está falando da raça humana, homem e mulher, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Este texto, ele tem uma particularidade muito especial no tema da comunicação, porque ele está relacionado diretamente a uma das maiores necessidades da comunicação, que é saber interpretar, discernir, compreender a proposta no âmbito total da mensagem emitida. E não se consegue êxito nesta interpretação, não se consegue êxito nesta capacidade de discernir e absorver por completo a mensagem, se não houver uma predisposição de ouvir e discernir e compreender, e não permitir que as emoções venham antes da perfeita interpretação. Então, o apóstolo Tiago está trazendo aqui para nós aqui um pilar de comunicação. Todo homem, toda mulher, todo casal precisa, pois, serem prontos para ouvir. Marido, esteja apto, esteja pronto para ouvir a sua esposa. Esposa, esteja pronto e seja apta para ouvir o seu marido. Tardio para falar, que é um grande desafio. Nós vamos entender isso ao longo do estudo, que muitas das vezes nós somos rápidos demais em falar,
sem nem termos compreendido perfeitamente a mensagem. E muito mais ainda, tardio para se irar. Por que tardio para se irar? Porque nós, muitas das vezes, soltamos a emoção antes da razão. E quando soltamos a emoção antes da razão, corremos um sério perigo de, por não ter identificado e compreendido perfeitamente a mensagem, vamos estar completamente equivocados na nossa abordagem, porque permitimos que a emoção foi à frente, ok? Então vamos lá. Processos da comunicação. Todo casal, ao longo da sua vida, ao longo dos anos, desenvolve uma particularidade na comunicação. Mas o processo da comunicação, ele pode ser verbal e não verbal. Se vale de gestos, símbolos, expressões ou qualquer outra forma que contenha um significado inteligível e compreensível. Em outras palavras, a comunicação pode se valer da voz, pode se valer da escrita, comunicação pode se valer de sinais, de batidas, como bip, código Morse, ele é uma forma de comunicação por batidas, e por libras, sinais pelas mãos, onde surdos e mudos, através da visualização dos sinais, podem se comunicar. Então, sendo assim, não é impossível ou impedido ao ser humano se comunicar. Todos nós podemos desenvolver uma forma de comunicar. Os casais, muitas das vezes, se comunicam apenas com o olhar. Basta a esposa olhar o marido e saber quais as mensagens que ele está emitindo através das suas posturas, e vice-versa. Muitas das vezes, um olhar diz mais do que muitas palavras, e a convivência, o desenvolver dessa convivência vai fazendo com que um conheça perfeitamente o outro, e com isto aprendam a errar menos somente no olhar. É muito bom também o casal desenvolver outras formas de se comunicar. Eu e a minha esposa, por exemplo, nós temos uma forma particular de nos encontrarmos quando estamos, por exemplo, em um supermercado onde as gôndolas são maiores do que nós, e o que não é muito difícil encontrar isso. Então, quando ela está num determinado corredor e eu estou em outro, basta eu dar um assovio e ela identifica que eu estou chamando, e ela responde e eu sei onde ela está. Então, a nossa comunicação muitas das vezes não depende de palavras. O próprio casal pode desenvolver técnicas de comunicação. O livro de Provérbios, capítulo 6, verso 13, ele fala de uma comunicação não muito própria. Provérbios, capítulo 6, eu quero ler com vocês aqui, que é possível sim fazer uma comunicação não muito própria. Provérbios 6, verso 13, ele está falando antes do homem de Belial. Verso 12 diz assim, olha, o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, comunicação, arranha com os pés e faz sinais com os dedos, no seu coração a perversidade, todo o tempo maquina o mal. Não é desta comunicação aqui que nós estamos dizendo, muito embora seja possível nós encontrarmos comunicações desta forma, com olhos, com dedos e falar com os pés. Esse tipo de comunicação é o que nós chamamos de uma comunicação escondida com o objetivo de trapacear.
Quem conhece o jogo de truco sabe muito bem que eles acabam desenvolvendo uma certa comunicação que possa fazer com que um saiba o que o outro tem sem conversar. E não é nessa comunicação de Provérbios 6,3 que nós estamos referindo. Nós estamos nos referindo de uma comunicação sadia, de uma comunicação abençoada, de uma comunicação que traz edificação. Muito bom. A comunicação, ela ocorre quando nós emitimos uma mensagem e nos fazemos entender pelo receptor e terminamos por modificar o seu comportamento. A escritora e jornalista Mignon McLaughlin, a escritora americana, ela disse que nós ouvimos metade do que é dito, entendemos metade do que ouvimos, acreditamos em metade do que entendemos e lembramos metade do que acreditamos. É uma frase interessante, filosófica, que puxa o nosso raciocínio, o nosso entendimento, para que nós possamos entender como é difícil a comunicação. Dentro deste pensamento que a escritora e jornalista Mignon McLaughlin, a jornalista americana, disse: nós conseguimos lembrar apenas 6,25% de tudo que ouvimos. Se você tiver um estudo de mais ou menos 1 hora de duração, o seu cérebro vai reter somente 6%. Numa conversa de um casal, a chance de nós retermos aquela conversa e guardarmos para sempre é muito pequena. Por isso, precisamos conversar sempre. É por isso que precisamos estar constantemente pregando a palavra, pregando o evangelho e relembrando as pessoas das coisas, por causa da capacidade de retenção do nosso cérebro. Então, a comunicação, ela se torna eficiente e ela ocorre quando nós emitimos uma mensagem e nos fazemos entender pelo receptor e modificamos o seu comportamento. Aí na foto está aí a plaquinha de proibido fumar, não fume. Uma pessoa fumante, ela entra num recipiente, num ambiente, e quando ela vê aquela mensagem, aquela plaquinha, não precisa ninguém dizer nada para ela. Ela já entendeu que ali não é um recinto para isto, e ela então vai não comportar de forma imprópria para o ambiente. Desta forma, a comunicação foi eficiente. Esposas, comece a colocar plaquinhas na casa. Maridos, coloque plaquinhas no quintal. Coloque plaquinhas do que você quer, porque se de repente o que você está falando não está surtindo efeito, então quem sabe você precisa mudar o método de comunicação, ok? Aquele lance de colocar a toalha no lugar certo, às vezes a mulher fala a vida inteira, mas se colocar a plaquinha pode ser que resolva. Fica aí a nossa dica para vocês. Nós temos 4 níveis de comunicação. O primeiro deles está se referindo ao nível 4. Vamos começar do 4 até o primeiro, porque o primeiro é o melhor de todos. Nível 4 de comunicação é aquele nível superficial. É aquele nível onde as pessoas apenas se olham. Ou, se quando falam somente o necessário. E quando falam, dizem bom dia, dizem como vai, e quando vai embora, no máximo, um até logo. Esse nível de comunicação, ele geralmente ocorre quando não há intimidade.
não há conhecimento profundo. Vizinho acaba de mudar, você dá só um bom dia, dá um oi, dá um até logo. Um funcionário novo, quando chega na empresa, no máximo um oi, um até logo. Um membro novo na igreja, muito embora são situações que nós precisamos nos esforçar para mudar, nós precisamos melhorar o nível de receptividade das pessoas quando elas chegam na igreja. Para um casal, este nível de comunicação, ele é aceitável quando eles ainda não têm uma relação definida. O problema, eu não sei se você já percebeu, que existem muitos casais que às vezes já têm anos de relacionamento, 5, 10, 20, 30, e de vez em quando eles acionam esse nível de relacionamento, de comunicação. Oi, oi, bom dia, tchau, tchau. Falam só o necessário. Não é um nível de comunicação ideal, porque não resolve os problemas. Quando o casal aciona esse nível de comunicação, é porque eles não amadureceram, não evoluíram e não estão conseguindo resolver determinados problemas. Então eles voltam para o nível 4. Não importa quantos anos de casado tenha. E quando você vê um casal que só fala oi, oi, boa tarde, bom dia, tchau, tchau, é porque eles estão voltando ao nível 4. Porque o ideal, o correto, sem problema, neste nível, é quando não existe uma relação entre as pessoas. Não são amigos, não são colegas de trabalho, não são membros da mesma igreja, não são namorados, não moram na mesma casa. O nível 4 é o pior nível de comunicação que tem. Mas de vez em quando tem casais que acionam o nível 4 de relacionamento. Fiquem atentos. O nível 3. O nível 3 é aquele nível onde a comunicação ainda é um pouco superficial. Porém, há mais cordialidade e sorrisos. A comunicação ainda é um tanto quanto limitada. E eles têm medo de se mostrar quem são. O nível 3 de relacionamento, ele é superficial porque houve uma determinada aproximação, que seja por alguma atividade forçada. Vamos dar um exemplo aqui de 2 colegas que estudam na mesma escola, na mesma sala, mas sentam em lugares bem opostos. De vez em quando fala oi, oi, oi. Mas o professor os destacou para fazer um trabalho juntos. Então, em virtude daquele trabalho que eles vão ter que fazer, eles vão ter que desenvolver um nível de comunicação mais acentuado que o nível 4. E desta forma, vai haver um relacionamento superficial entre eles. Em todas as outras áreas isso funciona. No emprego, na igreja, quando tem 2 pessoas que sentam distantes e o pastor os destacam para uma liderança, então eles precisam evoluir no nível de comunicação. No casamento, este segundo nível, geralmente, ou na relação de um casal, geralmente esse nível de comunicação, ele está na fase do namoro. Ele tem que estar na fase, ele se manifesta ainda na fase do namoro, porque eles estão se conhecendo, estão se conversando, trocam alguns sorrisos, algumas cordialidades, a comunicação é limitada e eles não querem se mostrar totalmente, ou quando se mostram uma parte, vamos dizer assim, que é a melhor que ele tem e esconde a pior. Este nível de comunicação está no namoro, mas
Muitos casais casados que já estão há muitos anos juntos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, em virtude de algumas dificuldades, ativam esse nível. Geralmente é quando não estão bem em casa e quando vão sair na rua, assumem um papel de cordialidade. Sorrir para um, sorrir, até tem uma conversinha entre os dois, até tem um relacionamento amistoso entre os dois, mas o trem está tenebroso. Esse nível de comunicação não é o ideal. Como falei, ele é ideal lá no namoro, mas dentro do matrimônio ele é um nível de comunicação falso, que está maquiando problemas, maquiando situações difíceis. Muito bom? Aí nós vamos para o nível 2. Já estamos melhorando. O nível 2, ele é aquele nível onde há relato de ideias e planos, com maior disposição, mas ainda mantém uma certa distância com o mecanismo de defesa, o tal do pé atrás. A pessoa ainda fica um pé atrás. Mas neste nível, já há uma maior abertura para firmar laços de confiança. Sabe onde é que a gente aciona esse nível de comunicação na vida conjugal? No noivado. Lá no noivado. Planos, ideias, já começam a fazer planos de quantos filhos nós vamos ter, quantos cachorros nós vamos ter, onde é que nós vamos morar, o que é que você vai trabalhar, enfim. E por mais que existam, a gente ainda sempre fica um pé atrás com alguma coisinha, mas esse nível de relacionamento é lá no noivado. E é um nível de comunicação, diríamos assim, onde ele precisa evoluir para que se chegue a um casamento. Existem muitos casais que chegam no nível 2 e nunca evoluem para o número 1. Vivem 10, 20, 30 anos junto, 40 anos junto, sempre no nível 2 de comunicação. Sempre fica um pé atrás. Sempre tem algo que não revela totalmente, algo que não conta totalmente, algumas ideias, alguns planos, tem um segundo plano, fala o primeiro plano, mas guarda o segundo plano no coração, se não der certo eu vou fazer. Existem casais que acionam o nível 2 de comunicação e o mantêm por muitos anos dentro do matrimônio. Muitos anos. Ele, de certa forma, é melhor do que o nível 4 e o 3, mas ainda está longe de ser o ideal. Para um casal sadio, para um casal maduro, nós temos que evoluir para o nível 4. Nível 1. Nível 1. O nível de comunicação número 1 é aquele onde existe uma comunicação total. Não há segredos, não há crise, não há dificuldade. É de um nível mais profundo, individualizado. É olho no olho, é conversar com a mão no coração, é conversar realmente rosto no rosto, colado. É aquele nível de comunicação perfeito, onde a pessoa fala e o outro fica encantado ouvindo. As pessoas estão dispostas a compartilhar os seus sentimentos mais profundos. Aquilo que está lhe incomodando lá no âmago do ser, lá no íntimo da alma, ela não consegue esconder. Ela não consegue esconder, então ela procura trabalhar com a pessoa o mais profundo que ela tem. É o nível 1 de comunicação. Ela fala os seus pensamentos. O nível 1 de comunicação, o cônjuge sabe o que o outro pensa. E o outro parceiro sabe o que o outro pensa. Em qualquer situação, quando alguém pergunta assim, o que você acha que seu marido vai dizer
nessa situação, ele vai dizer assim, 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 batata. E aí o outro chega e fala, o que você acha que a sua esposa, como que você acha que sua esposa vai reagir se acontecer isso? Ela vai reagir assim, 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 porque eu sei. É porque o nível 1 foi acionado e está perfeito. Um conhece o outro profundamente, perfeitamente. Este nível de comunicação se baseia na confiança. Confiança. Há uma confiança mútua entre um e o outro e que proporcione um maior conhecimento do outro. Eu sei quem é minha esposa, porque eu confio e eu a conheço. E nosso relacionamento evoluiu, a nossa comunicação evoluiu tanto que nós vivemos no nível 1 de comunicação, no nível perfeito, no nível 1 de comunicação. E a minha esposa me conhece, ela sabe quem eu sou, ela sabe como que eu vou reagir em todas as situações, porque ela me conhece perfeitamente, porque o nosso nível de relacionamento é o nível 1. Olha, este nível de comunicação, ele precisa ser acionado logo na lua de mel. Logo na lua de mel, esse nível de comunicação tem que ser acionado, para que todos possam e desenvolver isso aí para o resto da vida. Eu gostaria que você, de uma forma tranquila, humilde, com o coração quebrantado diante de Deus, vocês dois casais que estiverem ouvindo esta palestra, compare qual nível de comunicação vocês estão vivendo. Nível 4, nível 3, nível 2 ou nível 1. E se porventura, de alguma forma, vocês precisam retroceder no nível de comunicação porque não estão sabendo lidar com os problemas. Então eu gostaria de dar a vocês algumas técnicas para que vocês aprendam a resolver esses problemas. Vamos lá. Características da comunicação. Toda comunicação, ela é de mão dupla. Existe o emissor e o receptor. E entre o emissor e o receptor existe a mensagem. E o emissor, ele tem a intenção de emitir uma mensagem para que o receptor possa, ao receber a mensagem, reagir da forma adequada e esperada pelo emissor. E o feedback, quando o receptor for emitir uma nova mensagem para que possa conferir se era exatamente daquela forma, então nós estamos replicando a comunicação e a comunicação continua sendo simultânea. Um casal que interrompe a comunicação estão fadados ao fracasso, estão fadados ao fim. Qualquer organização onde a comunicação é interrompida, seja por qual motivo for, os laços irão se desfazer, os vínculos irão quebrar, as alianças serão desfeitas, os compromissos serão esquecidos, as memórias irão se apagar. E o mais correto que vai acontecer é que ambos vão procurar outro rumo na vida. E a interrupção da comunicação daqueles dois prejudicou completamente o desenvolvimento dessa vida. Então, o meu conselho para os casais: nunca interrompam a comunicação de vocês. Avaliem, corrijam, conserte, mas interromper, não. Até porque, dentro da ordem bíblica, o matrimônio, ele só pode ser dissolvido pela morte de um dos cônjuges. Então, enquanto vivermos, precisamos nos comunicar. E essa comunicação gerar uma comunhão perfeita. Por isso ela é de mão dupla. Vamos ler alguns textos bíblicos.
nós falamos lá de Tiago, capítulo 1, verso 19, que fala que nós estejamos prontos para ouvir. Dentro do slide aí, primeiro ponto diz assim: devemos desenvolver a habilidade não só de falar, mas principalmente de ouvir. A mensagem transmitida, ela pode vir de forma sonora, falada. E o receptor precisa também desenvolver técnicas de ouvir. É muito importante que quando o casal estiver conversando e quando alguém estiver com a palavra, o outro precisa exercitar a audição. E não é simplesmente ouvir, precisa desenvolver uma audição perfeita para não só demonstrar interesse no que está sendo falado, como também procurar interpretar corretamente a mensagem. O segundo ponto: existem barreiras na comunicação que estão na emissão da mensagem, mas a maior barreira está na capacidade de interpretação do receptor. Provérbios, capítulo 14, verso 29, olha aqui, 14, 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Olha para você ver, existem barreiras na comunicação que estão na emissão da mensagem, mas a maior barreira está na capacidade de interpretar. Se eu interpretar de forma errônea o que a minha esposa quer me dizer, ou se a esposa interpreta de forma errônea o que o esposo está querendo dizer, por falta de longanimidade, isso pode, de todas as formas, comprometer a relação por uma comunicação quebrada, falha. O longânimo é grande em entendimento, ou seja, seja longânimo, para que o seu entendimento seja grande. Mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Eu queria que você guardasse aí Provérbios, capítulo 14, verso 29. Ponto 3. Não basta ouvir, é necessário entender e se envolver. Quando a minha esposa está falando comigo, não basta ouvi-la, que ela está falando. É preciso que eu envolva com o que ela está falando. E é preciso que eu faça o que for necessário para ouvi-la. Provérbios 17, verso 27, diz assim: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Ou seja, quando a esposa estiver falando, você retenha as palavras que ela estiver falando. Ouça com atenção, com calma, com paciência. Porque com o seu espírito sereno, você demonstra inteligência. Vice-versa é a mesma coisa. Quando o homem estiver falando, esposa, retenha as palavras do seu marido, porque quem está falando é o homem que Deus colocou na sua vida. Então, ouça-o atentamente e retenha as suas palavras e mantenha o seu espírito sereno para que você demonstre sabedoria. Quarto ponto: para isso, olhe fixamente em quem fala e fique atento às suas expressões faciais. Quando alguém estiver falando com você, principalmente na época que nós estamos vivendo, nós estamos na era do entretenimento, e hoje nós estamos com duas telas, é a tela da televisão ligada e a tela do celular.
Existem pessoas que trabalham com 3 telas. A tela da televisão, a tela do computador e a tela do celular. E tem a esposa ou o esposo querendo transmitir uma comunicação. Todas essas 3 telas que estão ligadas estão emitindo comunicações conosco. Se tiver um jornal na televisão, está falando de alguma coisa. Se eu estiver vendo um vídeo no YouTube aqui, eu estou vendo alguma coisa. Se eu estiver tentando fazer um trabalho de TCC aqui no computador, então eu tenho vários níveis de comunicações sendo colocados ao mesmo tempo. Eis que surge a rainha do lar falando. Eis que surge a amada falando. E ela vem lá da cozinha, do quarto, falando. E você, tá, não tá, tá, meu bem. E aí? Esse nível de comunicação aí não está muito... Então, é muito importante você parar tudo que está fazendo e olhar nos olhos da pessoa. A comunicação perfeita é aquela quando você olha fixamente com os seus olhos, faz um movimento corporal que indica atenção. Abandona o que você está fazendo aqui, para o que você está fazendo, vira corporalmente para ela, olha nos olhos e não faça cara de irônico, né? Ai, como quem diz, né? Fala, mulher, fala, mulher. Não, calma, ouça o que ela tem que falar, responda. Quando terminar o nível de comunicação, volte para aquilo que você está fazendo, se é importante. Porque muitas das vezes nós ficamos atolados em coisas que não são importantes e consideramos aquilo importante e deixamos de atender coisas muito mais importantes por causa daquilo ali. Então, é preciso fazer uma boa reflexão de como estamos fazendo as coisas. Provérbios capítulo 20, olha que texto, Provérbios capítulo 20, verso 5, diz aqui, olha, como águas profundas são os propósitos do coração do homem. Aqui falou do homem, do ser humano. Mas eu quero transliterar aqui, em especial para as mulheres. Porque o coração das mulheres são como um oceano profundo. Então, como águas profundas são os propósitos do coração da mulher. Mas o homem de inteligência sabe descobri-los. O homem inteligente sabe descobrir as profundezas destes oceanos que são na mente e no coração de uma mulher. Por isso, olhe fixamente e dê a ela toda a atenção, toda a primazia que ela merece. Vice-versa também, viu? Quando o rei fala, que tem muitos homens que são tratados como bobo da corte na casa. Não, o marido, o homem, é o rei da casa. Então, quando o homem fala, ensine os filhos a respeitar o marido. Ensine os seus colegas, os seus vizinhos, seus amigos a respeitar o seu marido, porque é a voz do seu amado que está falando. Então, se você não o respeitar, ninguém irá respeitá-lo. Ponto 5, se envolva com a mensagem e dê um feedback. Se envolva com a mensagem que ela falou e não fique em silêncio. Volte e dê a informação que ela precisa. Provérbios 16, olha aí, ó, verso 22 diz assim, olha, o entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato a sua estultícia lhe é castigo. Ou seja, se você está sendo procurado a tomar uma decisão, a dar uma opinião, significa que você é uma pessoa de entendimento. Você está sendo considerado uma pessoa importante para resolver uma questão. Mas o ignorante ou a estultícia, quem age com estultícia, será castigado
porque não soube valorizar aquele momento importante. Outro slide. Característica da comunicação: não falem ao mesmo tempo. Não falem ao mesmo tempo. Primeiro, espere o emissor terminar completamente a sua mensagem. Provérbios capítulo 11, verso de número 12. Provérbios é um show, irmãos. Provérbios é um show. E eu espero que você esteja marcando esses textos. Olha aí. Provérbios 11, verso 2. O que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, este se cala. O emissor, espere o emissor terminar completamente a mensagem. Existem pessoas que quando alguém está falando com ela, a pessoa não chegou nem na metade do raciocínio, ele já dá uma resposta. Ele já dá uma má resposta muitas das vezes, e tomado pela emoção, tomado por uma má interpretação. Então, espere, tenha paciência, aguarde a outra pessoa dizer completamente a mensagem. Pense, reflita. Olhe Tiago 1,19, seja tardio para falar, pronto para ouvir e tardio para se irar. Ponto 2. Não atropele os sentimentos de quem fala. Isto é muito grave. Quando a pessoa está sofrendo por uma coisa, não ignore isso, não deboche isso. Se aquela pessoa está sentida por alguma situação, não menospreze o que ela está sentindo. Valorize o que ela está sentindo. Ponto 3. Nunca diga o que a pessoa não está preparada para ouvir. Permita que o debate se desenvolva naturalmente. Tiago, capítulo 3, verso 13, diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão, de sabedoria, mediante, com digno proceder às suas obras, para que você possa se envolver e desenvolver uma conversa natural. Faça isso com prudência, faça isso com mansidão, com sabedoria, com um proceder equilibrado, para que você tenha controle da situação. Ponto 4. Procure a melhor ocasião para tratar de determinados assuntos. Determinados locais, pessoas, abordagem própria, no meio do público, nunca é lugar apropriado para tratar problemas do casal. Na frente dos filhos, de forma nenhuma. Na rua, muito pior ainda. E principalmente quando um ou outro estiver nervoso, estiver tenso demais, não é o melhor momento para a comunicação. Procure o melhor momento para a comunicação, a fim de que tenha um êxito nela. E não seja precipitado no falar. Procure ser cordial quando responder, mesmo em casos difíceis. Para isso, eu quero indicar o Salmo 37, do verso 7 ao 9, que a conclusão dele é: aprenda a esperar no Senhor. Às vezes, a comunicação, ela vem em formação de situações difíceis, conflituosas. Talvez a comunicação não está boa e a condição do casal está difícil. Então, a melhor atitude é esperar em Deus. Muito bom. Eu quero passar para um outro slide aqui para vocês, porque dentro da comunicação, para que ela tenha êxito, o Tiago vai me ajudando a controlar o horário aí, Tiago, porque eu me perdi um pouco no horário, e vocês também vai dando aí os comentários aí, para a gente ver como é que está indo, ok? Eu preparei um slide aqui que vai falar sobre os temperamentos, e eu não quero demorar nele, porque eu gostaria que ele ficasse à sua disposição,
para que depois você e o seu cônjuge pudessem fazer as devidas avaliações e considerações. Mas para que a comunicação seja perfeita, é muito importante que nós conheçamos uns aos outros. Como é que são as características de um e de outro, para que a gente vá eliminando as probabilidades de desencontros, de conflitos. Por exemplo, os 4 principais temperamentos predominantes são sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, podendo haver um predominante, segunda ascendência e até uma terceira, ou inclusive a manifestação dos 4 na mesma pessoa. Procure ver se você tem um temperamento colérico e se porventura você está casado com uma pessoa melancólica. Procure ver se você é sanguíneo e está casado com um fleumático. A partir do momento que vocês identificam os temperamentos, então vocês aprendem a lidar melhor com isso. E dentro desse slide aí, existem defeitos e qualidades das pessoas que têm a predominância nesses temperamentos. A minha esposa, por exemplo, ela é sanguínea colérica e eu sou fleumático sanguíneo. E por nos conhecermos, por eu conhecer a minha esposa, eu sei que ela é muito enérgica, ela é muito eficiente, ela é muito rápida, mas quando ela não consegue as coisas, ela fica com raiva rápido. Então eu a ajudo em tudo para que ela tenha êxito, para que ela não acione o lado colérico dela. Mas como eu sou fleumático por predominância, fleumático é aquele político que gosta de colocar todas as coisas em ordem, então eu consigo tranquilizá-la, muito embora eu sou sanguíneo também e ajudo me a associar com ela nos seus sonhos e expectativas. E vice-versa, ela me conhece, ela sabe que tem coisa que não adianta ela pôr pilha em mim. Quando ela vem toda sanguínea ou toda colérica, ela sabe que eu sou um fleumático. Ela sabe que eu não vou comprar a briga assim da primeira. Precisa me convencer mesmo, porque o fleumático, ele pondera bastante as coisas, e assim sucessivamente. A gente vai aprendendo a lidar, e não adianta ficar de bicão, não adianta emburrar, é assim que seremos, e seremos assim até morrer. Então, aprenda a identificar quem é um. Pastor Tiago, eu te aconselho, meu querido, a dar uma palestra especificamente sobre este tema, os 4 temperamentos e as suas ascendências e predominâncias, para que você possa ajudar os casais aí a se identificarem, ok? Eu quero trabalhar um pouquinho com vocês aí sobre estilos de pessoas, e nesse dá para a gente dar uma corridinha aí. Vamos lá, estilo de pessoas. Eu quero ver se você se identifica, se tem algum casal assim. Se tiver, coloca no comentário aí, ó, Maria e Joaquim, ou Joaquim e Maria, nós somos esse casal aí, ó. Quero ver você se entregar. Primeiro, o falante, primeiro estilo de pessoas. Às vezes a mulher é falante, ou às vezes é o homem, né? E o homem calado. Imagina um casal assim. A mulher tem uma necessidade de falar, ela tem uma carga de oratória e ela tem que gastar isso no dia. Imagina ela casada com um homem calado. Como será a comunicação desse casal? Quais as dificuldades que esse casal vai enfrentar para que a comunicação entre eles seja perfeita? Na minha opinião, aqui no caso, se eles não encontrarem um meio termo, os dois vão viver frustrados. Porque ela vai precisar de uma pessoa ouvinte, embora ele possa fazer isso bem, mas a pessoa calada, geralmente ela é muito individualista, ela não tem paciência de ficar ouvindo a outra pessoa o dia inteiro, a semana inteira.
Então, um vai ficar frustrado de um lado e o outro do outro. Então, se identifique aí para ver se o seu casamento é o falante e o calado. São opostos. Segundo estilo de pessoas aí, o humorista e a compenetrada. Já sabe aquele cara que tudo para ele é piada? Tudo para ele é motivo dele transformar aquilo numa comédia. E ele conta piada de tudo. Ele acha graça em tudo. Se a mulher muda o cabelo, ele arruma uma piada nisso. Se ela compra um cachorro, ele arruma uma piada nisso. E assim vai. Imagina um cara humorista casado com uma mulher compenetrada, uma mulher que não gosta de muita brincadeira. Uma mulher que gosta de coisa séria. Sim, sim, não, não. Vamos para cá. Foi, não foi, é certo ou errado e ponto. Imagina como seria a comunicação deste casal. Até agora, nenhum casal corajoso quis assumir aí. Eu não sei, Tiago, se o meu que está certo aqui, mas eu acho que é isso mesmo, né? Eu queria ver os comentários aí. Ninguém vai querer se expor. Mas vamos lá. Humorista com a compenetrada, imagino que a comunicação dos dois seria constantemente atropelada. A solução é o humorista pegar mais leve um pouco e a compenetrada relaxar mais um pouco também, né? Que a vida não é feita só de seriedade, ok? Vamos lá. Terceiro estilo de pessoas aí, de casais. Carinhoso, a carinhosa, né? Aquela mulher que tudo dela ela quer abraçar, tudo ela quer pegar, tudo ela quer beijar, quer fazer carinho toda hora, quer fazer afago. É a Selma. É a Selma, irmãos. Não, vocês não estão entendendo. Toda hora quer, vem pro colo e tal. É o carinhoso. Imagina o carinhoso casado com o indiferente. O que é o indiferente? Não é que ele não ama, não é que ele não gosta, mas é que ele não é pegajoso. Ele não quer ficar demais toda hora com contato, aquela coisa toda, não. Então nós teremos uma certa dificuldade na comunicação aqui. Qual que é o meio termo? O carinhoso compreendeu os limites do indiferente. E o indiferente cedeu um pouquinho aos carinhos do carinhoso. Mas na conversa, na comunicação entre eles, tanto verbal quanto corpórea, como de sinais, será também um grande desafio para eles. Próximo casal aí, estilo, o nervoso e a sensível. Imagina vocês um casal formado assim. Tudo para o homem é motivo dele ficar nervoso. Qualquer coisa irrita ele. É o barulho da televisão, é o chinelo no meio da sala, é a luz que está acesa, e alguém que chamou lá no portão, ou a moto que buzinou lá fora, tudo. Qualquer coisa a pessoa fica nervosa. E, em oposição, imagina ele casado com uma pessoa super sensível. Qualquer coisinha que falar ofende. Se olhar mal, já é motivo de ficar 3 dias chorando. Imagina o nível de comunicação desse casal. Que dificuldade. Nesse aspecto, a gente aconselha que o nervoso relaxe mais e que o sensível fortaleça um pouco mais as suas emoções para que não seja tão afetado. É um desafio muito grande para a comunicação deste casal. Próximo estilo de pessoas, sonhadora e o realista. A sonhadora está aí, ó, só quer viajar, quer ir para a praia, quer ficar de boa, quer ir para grandes lugares, mas o realista é aquele que está mantendo os cálculos das coisas, é o pé no chão. É aquele que não quer de forma nenhuma que as contas saiam do equilíbrio. Imagina um casal assim. A mulher é sonhadora, ou o homem, pode acontecer o contrário, viu gente?
Pode acontecer. Todos os casos que eu coloquei aqui não são fixos. Pode ser que seja o contrário. Mas imagina a mulher sonhadora que quer viajar o mundo, casada com um homem realista que para ele nada sai do controle, nem 30 centavos ele perde o controle. Imagina a comunicação desse casal. É importante se conhecerem para buscar o meio termo, para que ambos vivam a vida juntos, trabalhem juntos para conquistar o direito de descansarem juntos. Esse é o ideal. E o último estilo de pessoas aí, muito embora exista muito mais, mas eu trouxe aqui para avaliar com vocês, é o religioso e a farrista. Sabe, o religioso é aquele que tudo para ele é pecado, tudo para ele tá errado, tudo para ele tem que ir para a igreja, tudo para ele tem que, não, vamos orar sobre esse assunto, não, nós temos que ouvir Deus primeiro e tal. Então, assim, de certa forma, não é errado ser religioso, mas a religiosidade em excesso prejudica. Então, olha, cuidado com isso, porque a religiosidade em excesso pode trazer problemas na família. Nós não seremos salvos por sermos religiosos em excessos. Nós seremos salvos por ter Cristo no nosso coração. A religiosidade é uma manifestação da nossa fé. Então, eu creio em Deus e ponto final. Agora, como eu vou expressar a minha fé é a religiosidade. Então, cuidado com isso. E a farrista? Farrista é aquela que não está aí com nada, não tem hora para ir, não, quer ir para a igreja, não quer passear, quer ir para uma festa, aniversário da minha amiga, da minha irmã e tal. Eles vão ter uma comunicação muito difícil, porque ambos vai puxar para um lado, e isso será um grande desafio para eles. Tem religioso e farrista aí no grupo? Comenta aí, turma, você está com dó de comentar. Penúltimo slide para encerrarmos, para concluirmos, e eu espero que esteja sendo bom para vocês. Aconteça o que acontecer, a melhor forma de um casal se comunicar bem é escolhendo os melhores momentos para conversar. Eu falei aqui o exemplo do marido que está assistindo televisão, está às vezes vendo um vídeo de uma reportagem no YouTube também, e com o TCC ligado aqui, e a esposa vem falar. Por mais que seja minha tarefa, por exemplo, vamos supor que seja eu, por mais que seja minha tarefa priorizar minha esposa, também é de bom senso da parte dela chegar com calma, aproximar e falar assim: meu bem, você está fazendo aí, você pode me dar atenção um minutinho? Se falar com equilíbrio, se falar com graça, eu falo: não, na verdade, vamos fazer o seguinte, deixa eu desligar essa televisão, deixa eu desligar esse TCC, que eu não vou continuar a conseguir ver isso aqui, e esse tutorial no YouTube aqui eu vejo depois. Pronto, agora sim, vamos conversar. Então, escolha os melhores momentos para conversar. Segundo, sejam sinceros em seus sentimentos. A falta de sinceridade aciona o nível pé atrás do outro lado. A falta de sinceridade faz com que o outro mude o nível da comunicação e vá para o nível 3, que é o pé atrás. Estejam dispostos a ceder um pouco para o bem dos dois. Em qualquer situação, nunca existe 100% de nada. Nada. Ninguém tem 100% de certeza, ninguém tem 100% de razão. Então é importante que nós possamos aprender a ceder um pouco. Um cede um pouco de um lado, o outro cede um pouco do outro, para o bem do casal, para o bem dos dois. Em tom amistoso, para que sejam mais proativos do que reativos. Toda conversa do casal precisa ser em tom amistoso. O que é proativo? Que visa antecipar futuros problemas. Um casal proativo é aquele casal que reage antecipadamente aos problemas e toma ações antecipadas, ou em problemas, ou necessidades, ou mudanças. Mas um casal reativo é aquele que reage, que é provocado pelas emoções. Então procurem resolver esses problemas.
No último slide, Tiago, você põe ele aí, deixa ele aí um pouquinho, bem grandão, pode até tirar eu, porque eu quero que o pessoal reflita bem mesmo nele aí, olha. Não se esqueça que em um casamento perfeito existe uma terceira personalidade entre ambos, marido e mulher. Existe uma terceira pessoa neste, que se chama nós. Eu, você, nós. Quando vivemos para nós, somos muito mais felizes quando vivemos para eu, ou quando vivemos para você. Também esta figura pode ser interpretada como o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 4, verso 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Além de ser interpretado essa terceira pessoa como Deus no casal, Pai, Filho e Espírito Santo, fortalecendo esta união, o casal precisa aprender a reformular e a conjugação dos pronomes relativo ao casamento. Precisamos reformular. Eu sou casado com a Selma. Não, nós somos casados. Esta é a minha casa. Não, esta é a nossa casa. Este é o meu carro. Não, este é o nosso carro. Este é o seu filho. Não, este é o nosso filho. Este é o seu problema. Não, este é o nosso problema. A partir do momento que o casal aprende a conjugar na terceira pessoa, eu, tu, ele, nós, na primeira pessoa do plural, melhor dizendo, eu, tu, ele, nós. Quando nós começamos a conjugar o casamento na primeira pessoa do plural, então nós nos tornamos mais fortes para enfrentarmos e vencermos as adversidades. Que Deus possa abençoar todos vocês. Foi uma alegria tremenda, uma experiência muito boa para mim. Eu espero que vocês tenham sido muito abençoados. Estou à disposição para responder possíveis perguntas depois e até mesmo para saber como é que vocês encararam este estudo. Agradeço, pastor Bispo Tiago Amaral e a sua esposa, pastora Laís, pela rica oportunidade, pelo brilhante trabalho que vocês estão desenvolvendo aí nessa comunidade. Que Deus possa fortalecê-los no nome santo de Jesus. Eu me despeço liberando uma bênção sobre a vida de cada casal. Pai, eu abençoo agora os casais que acompanharam, meu Deus querido, este ensino. Eu te peço que o Senhor nos ajude a melhorar o nível de comunicação, até atingirmos o nível 1 perfeito contigo e entre o casal. E venhamos dizer, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe, um abraço e até breve, se Deus quiser. Gente, que bênção, que bênção. Eu fui muito edificado através dessa palavra e eu quero agradecer muito, ao Bispo Osiel, que foi o nosso parceiro, se colocou pronto para ministrar esse tema tão precioso, tão importante, que vai fazer toda a diferença no meu casamento, na minha casa, na minha família. E tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua casa também, você que está aí me acompanhando. Agradecer, IDB Universitário, como é bom pastorear essa igreja, agradecer a todos vocês que estão com a gente até no fim dessa transmissão. Quero honrar você e desejar que a sua casa vá bem, desejar que a sua casa prospere, o seu casamento seja abençoado, os seus filhos sejam abençoados, em nome de Jesus. Aguarde que logo logo nós teremos mais novidade aqui no canal para abençoar a sua casa, para abençoar a sua vida. Gente, que Deus abençoe. Já estamos chegando no final dessa transmissão. Antes de sair, se inscreva no canal, clique no sininho de notificações, compartilhe esse link para que outras pessoas também sejam edificadas. Um abraço, gente. Até a próxima, se Deus quiser.